Mais uma vez, boa noite. Obrigado pela presença, pelo apoio, pela companhia na prática. Vamos dar sequência nos estudos sobre Fukan Zazen, do mestre Dogen, né? No encontro passado, nós somos até a frase O yoso tojo o hanarezu ani shugyo no gyakuto o mochiru mono naranya, que seria algo como então, nada estando distante do aqui e agora, então por que utilizar, se gastar a força, a energia para praticar? A gente viu como Dogen ele questiona algumas visões predominantes, não só daquela época, mas ainda hoje sim, né? Sobre o que é a prática e sobre o que é o despertar de Buda Shakyamuni. Antes de a gente continuar para o conteúdo seguinte, eu gostaria de retomar alguns pontos que a gente discutiu no encontro passado, porque eu acho que são importantes e que podem abrir uma brecha para compreensões equivocadas, né? Eu costumo sempre falar, eu sempre toco no assunto de buscar, né? De buscar a prática, buscar o caminho. Eu friso isso porque é muito comum a gente encontrar textos, falas, em que não é necessário fazer nada se não praticar. É justamente o ponto que Dogen critica e pede que a gente tenha atenção aqui, né? Se toda a realidade manifesta aqui agora já é perfeita, completa, então por que a gente tem que buscar alguma coisa? Por que a gente tem que buscar o estado do despertar? Simplesmente pelo fato de que a gente não percebe a natureza original, desperta, dessa existência que nós chamamos de eu. A gente vai ver no conteúdo de hoje ainda, mas buscar a prática, buscar o despertar, não significa sentar em zazen e, durante o zazen, realizar algum tipo de técnica ou método específico. Buscar a prática, buscar o despertar significa, de fato, perceber que a maneira como se percebe a realidade aqui agora é uma maneira deludida, iludida, confusa, onde os fenômenos, as coisas para as quais eu olho, que eu sinto, que eu escuto, eu acabo atribuindo valores, nomes, classificações que só existem na minha própria cabeça, só existem na minha própria mente. Se eu percebo que essa condição de relação com o mundo é uma condição primordialmente insatisfatória, que gera insatisfação, gera sofrimento, então eu preciso buscar, eu preciso ir atrás do que é a prática para compreender de fato qual é a real natureza de todos os fenômenos. Isso é a prática. No encontro passado eu citei uma passagem de Dogen em que ele fala que nós precisamos buscar a prática, nós precisamos nos empenhar na prática como se a nossa cabeça estivesse pegando fogo. Eu citei que essa frase era do Ben-Doa, mas é um equívoco meu. Essa frase ela é do Gakudo Yojin-shu, tá? Só para corrigir o encontro passado. Mas, de todo jeito, buscar o caminho como se nossa cabeça estivesse em chamas é exatamente perceber que, da maneira como nós estamos, apesar de toda a realidade manifesta, inclusive essa existência que eu chamo de eu, ser perfeita, completa e tudo ser interdependente, ainda há um desajuste na maneira com a qual eu percebo o mundo. Então nós precisamos nos despender energia, despender
o nosso tempo, a nossa vida, a nossa energia para buscar o que é o caminho. Buscar compreender de fato, não de maneira intelectual, mas com a nossa própria experiência, o que é a real natureza de todos os fenômenos. Isso é buscar o caminho. Então, hoje é muito comum o ponto de vista de que as coisas já estão aqui prontas. E prática é o mesmo que despertar. De fato, prática é o mesmo que despertar. Mas isso não significa que executar algum tipo de procedimento, de método, de postura, seja, de fato, estar desperto para a realidade dos fenômenos. Sawaki Kodo, por exemplo, ou outros mestres costumam colocar o Kesa, né, vestir o Kesa, o Koromo, e sentar-se na postura dos Budas, já é por si a própria prática. Né? A gente precisa ter cuidado ao interpretar esse tipo de frase, para não cair no equívoco de que o método é o caminho por si só. Né? Não é exatamente isso. O nosso contato com os fenômenos aqui, as formas e as cores que eu tenho contato por meio dos olhos, os sons por meio dos ouvidos, os odores por meio do nariz, o gosto por meio da língua, as sensações por meio do corpo. Esse contato, que é a demonstração de que não há separação entre esses fenômenos aqui, é a capacidade original de todos os fenômenos. Estar aqui agora, no momento presente. No entanto, a nossa capacidade de armazenar essas experiências na memória e também atribuir nomes, valores, significados e classificações a essas experiências, a esses fenômenos e a essas memórias, faz com que esse amontoado de coisas passe a parecer um tipo de identidade. Veja, nós temos a nossa memória, que é capaz de armazenar essas experiências, e nós temos a capacidade linguística, a capacidade lógica de nomear, classificar os fenômenos à nossa frente. A junção dessas duas coisas faz com que nós tenhamos a sensação de que a identidade é de fato algo verdadeiro, real. Só que essa identidade, ela nada mais é do que esse acúmulo de memória com essa capacidade de validação. Compreende? Se nós não tivermos a memória, apenas a capacidade de validação, a gente tem apenas a capacidade de validar o que está presente aqui agora. E assim a gente segue a vida como qualquer outra manifestação da natureza. Se nós tivéssemos apenas a memória e não a capacidade de validação, o julgamento, então nós seremos capazes de lembrar as coisas, mas não haveria distinção entre qualquer experiência e qualquer fenômeno. Nós assim também viveríamos assim como todos os fenômenos, de maneira natural como todos os fenômenos. Mas o ser humano, ele tem uma capacidade de unir a capacidade da memória de armazenar essas experiências na nossa memória com a capacidade de validação, julgamento, classificação e nomeação. Isso, junto, faz com que essa sensação de identidade aconteça. Nós vimos no Hannya Shingyo Shiki Jusou Gyoshiki, né? O primeiro Shiki, que é a forma, isso que está manifesto aqui de maneira palpável, né? Que nós podemos ver, tocar, sentir. Jusou Gyoshiki, que são as 4 separações teóricas sobre o que seria as nossas formações mentais, do que seriam as nossas formações mentais, né?
nossa capacidade de perceber, de receber esses estímulos, a capacidade de trazê-los a esse universo da mente, de compreendê-los intelectualmente, guiou a capacidade de validá-los, de julgá-los, de compará-los, e com isso a validação deles, a consciência acaba surgindo pela validação que nós fazemos no fenômeno. Porque quando nós validamos um fenômeno, quando nós classificamos e nomeamos um fenômeno, automaticamente a gente valida e classifica aquilo que lida com o fenômeno. Ou seja, nós validamos um objeto e validamos um sujeito. Esse surgimento dessa dicotomia é o que nós chamamos de consciência, quando nós somos conscientes dessa existência. Mas essa consciência surge a partir de uma comparação entre eu e o outro. Quando a ideia de eu se contrapõe à ideia do outro. As palavras, a consciência discriminatória, a lógica, é uma ferramenta, isso tudo é uma ferramenta que nós seres humanos somos capazes de utilizar para trocar informações com outros seres humanos. É isso que nos faz sermos seres humanos, né? No entanto, são ferramentas e nós precisamos saber usá-las ao invés de sermos usados pelas ferramentas. Eu falei no encontro passado que a prática do Zazen é um não fazer nada ativo. Isso significa esquecer. Dogen Shobogenzo Genjo Koan, no capítulo Genjo Koan, ele coloca: estudar o budismo é estudar a si mesmo, estudar a si mesmo é esquecer-se de si mesmo, esquecer-se de si mesmo, estar iluminado ou estar em conjunto, estar iluminado por todos os seres, por todos os fenômenos. E estar iluminado por todos os fenômenos significa deixar cair corpo-mente, abandonar corpo e mente seu e do outro, né? Estudar o budismo, estudar a si mesmo é esquecer-se de si mesmo. Quando essa sensação de identidade de fato é esquecida, quando essa ferramenta que nós temos a possibilidade de utilizar torna-se apenas uma ferramenta e não aquilo que nós entendemos como nós, então estudar é esquecer. Nós estamos num estado de esquecer-se de si mesmo, o mesmo estado que Buda Shakyamuni, Dogen, Keizan, todos os mestres do passado estiveram quando despertaram. Estudar é esquecer. Não é adquirir mais conhecimento, não é isso do ponto de vista da nossa prática. Tá? Não é adquirir mais conhecimento, não é adquirir mais vocabulário, é esquecer essa sensação de identidade que nós validamos como eu, ao mesmo tempo que nós validamos aquilo que está diante de nós como outro. Essa validação, ela nunca foi necessária de fato, né? Ao escutar esse som, em que momento vocês precisam validá-lo para que vocês possam escutar esse som? No momento seguinte em que há a manifestação do aqui e agora, do som e de todas as outras existências nesse instante seguinte, então, nós começamos a nomear, validar, classificar e atribuir valor a esse fenômeno, a essa experiência. Já não é mais aquele estalo, naquele instante, naquele segundo, naquele presente.
Já não é mais. Já é uma construção da nossa consciência. E aqui nós retornamos. Da nossa capacidade de armazenamento na memória com a nossa capacidade de validação, nomeação, classificação e valorização dos fenômenos. Nós não somos essa ferramenta que nós acabamos chamando de eu. É uma ferramenta. Não há necessidade de compreender intelectualmente os sons que eu faço para que eles toquem o ouvido de vocês. E isso é a natureza Buda. É a capacidade original de todas as existências, que é a capacidade de ser um. É a realidade de ser um com todas as formas de existência aqui agora. Não há separação. Porque justamente essa ferramenta não passa de uma criação da nossa consciência. Dando sequência ao conteúdo, nós vamos para o número 5. Então eu vou ler o conteúdo todo que eu pretendo tratar hoje. Então vamos vendo os detalhes. Shikaredomo gori mo sareba tenchi haruka ni hedatari ijun wazuka ni okoreba funzen to shite shin o shisu tatoi e ni hokori go ni yutaka ni shite betchi no chitsuo e dou e shin o akiramete shoten no shiiki o koshite nyutou no henryou ni shouyo su to iedomo hotondo susshin no katsurou o kikessu iwan yaかの祇園の承知たる短座6年の小石三つべし少林の真因を伝うる面引臭いの生命なお聞くゆご称すでにしかり根人なんぞ弁ぜざる。Item 5. しかれども合理もさあれば天地はるかに隔たり異順わずかに起これば奮然として真を失す。しかれども significa algo no sentido de no entanto, mesmo assim. E aqui nós temos em seguida a palavra gori, que é bastante importante nessa parte, né? Gori significa a espessura de um fio de cabelo. Tá? É um espaço muito, muito pequeno, né? Sa, gori, mo, esse mo significa também, né? E ou também. E o sa significa diferença. Sa, né? É uma diferença. Areba significa existir. Tenchi é ten é céu e chi terra. Harukani, algo longe, longínquo, muito distante. E hedatari significa também separação, né? Essa diferenciação, separação. Gori mo sareba significa se existir um espaço, uma distância mínima, mesmo que de apenas um fio de cabelo. Tenchi harukani hedatari. Então, haverá uma separação, uma distância, assim como a que existe entre o céu e a terra. Ijun wazuka ni okoreba funzen to shite shin o shisu. Ijun são dois caracteres, né? Na segunda linha, o primeiro e o segundo caractere, ijun. E significa diferente, distinto, equivocado, errado. Jun significa ordem, de acordo, correto, em ordem. Então aqui ele coloca certo, a ideia de certo e errado, apropriado e inapropriado, equivocado, correto.
Wazuka ni significa um mínimo, né? Um pouquinho, um tantinho. Okoreba significa se ocorrer isso. Funzen seria algo no sentido de confusão, confundir. Shin, né, toshite, seria como algo como. Shin é a nossa mente e shisu significa perder algo. Essa frase coloca que se a sensação de correto e errado, apropriado e inapropriado, em ordem, desordem, gosto, não gosto, se essa sensação dual surgir, então nossa mente se perderá em confusão. É mais ou menos o que a gente estava discutindo agora há pouco. Se essa ferramenta que nós temos para lidar com os fenômenos for validada como eu, como identidade, automaticamente esse sujeito estará se relacionando com um objeto. Então, essa sensação de ser algo diferente de mim, algo que eu olho e não sou eu, não me reconheço ali, que desperta gosto ou desgosto, que desperta a sensação de adequado ou de inadequado, que desperta a sensação de eu, de outro. Se essa distinção surgir, então a nossa mente ela se perde em confusão. O que é essa confusão? Essa maneira equivocada de olhar para os fenômenos. De olhar para as formas e as cores, todos os fenômenos que estão aqui agora, nessa manifestação aqui agora, e não identificá-los como essa existência aqui. Se nós nos relacionarmos apenas no universo das palavras, a gente cai em confusão, inevitavelmente. Como no encontro passado nós falávamos, aqui no hemisfério norte é verão, então está muito quente. Mas a realidade, para quem está no hemisfério sul, é diferente. Então não tem como existir um diálogo em que a gente não cai em confusão. Porque a realidade aqui agora manifesta, a única que existe é calor. Porque essa existência que eu chamo de eu aqui, essa existência que está presente aqui e agora, onde é calor. Essa frase Gori mo sareba tenchi haruka ni hedatari é mais uma citação de Dogen, né? Como eu falei no encontro passado, não só Dogen, mas outros mestres, eles com frequência colocavam frases, conceitos de outros textos mais antigos. E essa frase aqui, ela é de um texto chamado Shinjinmei. O Shinjinmei foi um texto, um poema escrito pelo mestre Kanchi So-san. Foi o terceiro na linhagem desde Bodhidharma, né, na China. Então, Bodhidharma, Eka e So-san, né? Bodai Dharma Dai Yosho, Taiso Eka Dai Yosho, Kanchi So-san Dai Yosho. Então, Kanchi So-san, o terceiro ancestral desde Bodhidharma, né, na China. É uma frase do poema dele, poema chamado Shinjinmei. Um tempo atrás, eu compartilhei no grupo uma tradução, uma interpretação do Shinjinmei feita por um professor chamado Rupert Spira, não sei como é a pronúncia do nome dele, que ele fez uma interpretação dele que ele fez sobre esse texto
e gentilmente traduzida para o português pelo Taishin-san. E essa frase, o Rupert, ele colocou da seguinte forma: faça uma mínima discriminação, contudo, será exilado do reino da eterna felicidade, que é a sua casa. São outras palavras, mas que fala exatamente a mesma coisa. Se nós fôssemos traduzir os caracteres para entender o que está sendo dito de fato, então, se existir uma diferença mínima como a espessura de um fio de cabelo, então haverá uma separação tão grande quanto a que há entre o céu e a terra. E é essa separação que faz o nosso coração se perder e cair em confusão, que faz que a gente saia da nossa própria casa, do lugar original de onde a gente vem, que é essa eterna felicidade, a eterna tranquilidade, a verdadeira paz. Número 6. Tatoi, eni hokori, go ni yutaka ni, bechi no tsuo e, dou e, shin o akiramete, shouten no shiiki o koshi, nyutou no henryou ni shouyosu, toiedo mo hotondo susshin no katsurou o kikesu. Tatoi é por exemplo, né? Seria um por exemplo. Mas aqui ele vai usar esse por exemplo, essa expressão, como um exemplo que não é apropriado. Algo que não é bom de se fazer do ponto de vista da prática. Mesmo algo que pareça aceitável, que não é propriamente adequado para o praticante. Eni hokori significa vangloriar-se. Esse hokoru, significa elogiar, vangloriar-se. E, nesse sentido, significa atingir algo. Ele está com o caractere de encontrar, né? Mas aqui ele significa adquirir, atingir, realizar, né? Aqui é vangloriar-se da compreensão que tem. Go ni yutaka ni. Go significa satori, o despertar, né? Aqui no mesmo sentido, né? Esse estado de plenitude e abundância no despertar, né? Aquilo que é vangloriar-se nesse possível estado de plenitude e abundância do despertar. Em seguida, bechi no chitsu oe. E também aqui é o mesmo sentido de receber, de atingir, realizar esse conhecimento, mas apenas por uma olhadela rápida, por um golpe de vista, como se você tivesse olhado por uma fresta. Você pôde perceber a realidade dos fenômenos, mas apenas por meio de uma fresta. Do, a gente viu no começo, né, que ele significa o despertar em si, o caminho, mas que é o despertar em si, o despertar supremo, Anuttara Samyak Sambodhi, né, atingir esse despertar. Shin ou akirame, akiramete significa clarificar algo. Nesse caractere que está aqui, significa clarificar. Aqui, clarificar a mente, clarificar a essência. Shouten no shiiki o koshi, atingir o ponto mais alto, o topo, o pico, os céus. Nyutou no henryou ni shouyosu, toiedo mo hotondo susshin no katsurou o kikesu.
Tudo isso que é vangloriar-se da compreensão que obteve, estar deleitando esse possível despertar, vangloriar-se de ter percebido a manifestação real dos fenômenos, mas apenas por uma fresta, considerar-se tendo de fato atingido o despertar, considerar-se, vangloriar-se de possivelmente ter clarificado a mente, de ter atingido o ponto mais alto, o topo mais alto. Isso tudo não passa de estar passeando na entrada dos portões do Dharma, né? Por quê? Por que será que Dogen pede para a gente ter cuidado com isso? Vangloriar-se de um possível estado de despertar nada mais é do que vangloriar-se da capacidade de olhar para os fenômenos a partir de um ponto de vista dual, onde há um sujeito e um objeto. Um sujeito que antes estava fora do reino do despertar e agora está dentro. De um sujeito que agora é um ser desperto, olhando os objetos todos outros que não o são. Essa relação ainda é uma relação baseada na compreensão dual, equivocada dos fenômenos. Por isso que a expressão atingir a iluminação ou adentrar a iluminação, ela muitas vezes traz uma ideia equivocada, se ela não for bem interpretada de acordo com os textos, né? Retorno. As palavras, elas têm um limite. Nós não conseguimos tratar da realidade manifesta, de fato, por meio das palavras. Mas são as únicas ferramentas que nós temos para transmitir esse conhecimento. Mas quando o ensinamento ele é baseado numa premissa de que não se está no Nirvana de Buda, e então depois de um certo procedimento passa-se a estar no Nirvana de Buda, isso é uma visão equivocada, que aqui Dogen coloca como apenas caminhando diante dos portões, passeando diante dos portões e olhando somente pela fresta, né? O texto, a sugestão de interpretação que eu coloquei aqui é, por exemplo, então, mesmo que, vangloriando-se de ter compreendido a natureza dos fenômenos, de que despertou por uma olhadela de relance sobre a realidade, que atingiu o caminho e clarificou a natureza da mente, atingindo o topo mais alto, ainda assim está apenas passeando pela entrada, sem ter de fato abandonado a identidade, a noção de identidade, a sensação de identidade que nós chamamos de eu. Veja que especial que é isso que Dogen nos traz, né? Como ele sempre retorna no mesmo ponto. Todas as frases, todos os ensinamentos sempre retornam no mesmo ponto. Não existe 1, 2, 3, 4, nem 5. Existe apenas um. E achar que budismo são
centenas, milhares de ensinamentos, é um equívoco. É um único ensinamento dito de maneiras diferentes, né? Essa maneira de estar no aqui e agora de relacionar-se no aqui e agora antes da manifestação dessa consciência discriminatória e dual é a prática do Zen. Praticar o Zen não significa executar um método ou um procedimento especial ou específico. Significa lidar aqui e agora antes do surgimento da consciência discriminatória. Isso já acontece, né? Quando eu coloco a minha mão, giro a minha mão, invariavelmente, isso vai... Essa manifestação do aqui e agora vai ser a única possível. Tudo depois disso é o que surge na nossa consciência discriminatória e nós trabalhamos como se estivéssemos montando um quebra-cabeças, né? E aí a gente deixa de olhar para a realidade de fato e passa a olhar só para esse quebra-cabeça que a gente está construindo na nossa frente. Isso é a prática do Zen, que nós chamamos em japonês de Sanzen. Sanzen. Essa palavra vai voltar outras vezes no texto, né? Dogen, mais para frente, ele vai falar que a prática do Zazen não é uma prática de aquisição de conhecimento, de aquisição de métodos, de aquisição de vocabulários ou de algo que não está aqui ainda. A prática do Zen é Sanzen. É isso que já acontece aqui agora. Nós já realizamos isso porque nós já temos originalmente a natureza Buda, que é essa capacidade de estar aqui agora. O que acontece depois, que é o que nós achamos que é a realidade, que é o surgimento da nossa mente trabalhando em cima de conceitos e nomes e classificações e julgamentos. Mas nós já estamos inseridos no Nirvana de Buda aqui agora, na natureza, da maneira como ela se manifesta aqui agora. Vocês conseguem perceber isso? Por isso que a gente precisa buscar a prática, porque por mais que a gente já esteja dentro da piscina, a gente está procurando onde que a água está. Digam se isso não é desesperador. Você está dentro da piscina procurando água, dentro do mar procurando água. É o que todo mundo está fazendo, o que nós todos estamos fazendo. Isso é desesperador. Por isso, é preciso buscar a prática. Se você não acha isso desesperador, se você está confortável com isso, eternamente procurando água dentro da piscina, então eu sugiro que não esteja aqui. Esse é meu apelo. Aqueles que de fato querem descobrir onde está a água, já estando dentro da piscina, que eu convido para vir aqui junto com a gente estudar. Número 7. Iwan ya ka no gion no shouchi taru tanza 6年の漱石三菱少林の真を伝うる面壁祭の証明なお聞こえる。
こそすでにしかり本人なんぞ弁ぜざる. Aqui ele volta a provocar, né? Iwanya seria uma continuidade, ele vai dar continuidade ainda mais. Kano gyon no shouchi taru. Shouchi significa nascer e sabedoria. São dois caracteres, de nascer e de sabedoria. Aquele que já nasceu sábio, que já nasceu intelectualmente muito bem desenvolvido, muito sábio, uma pessoa muito sábia. Gyon significa... hoje, se você procura essa palavra Gyon, você vai encontrar o nome de um bairro da província de Kyoto, aqui no Japão. É um bairro muito famoso pelas artistas, pelas dançarinas, né, pelas geishas. Só que Gyon é uma palavra budista que se refere ao local onde Buda Shakyamuni e seus discípulos se estabeleciam durante a época das chuvas, para poder praticar em segurança, né? Então, Gyon no Shouchi significa aquele de Gyon que já nasceu sábio. Ele está falando aqui de Buda Shakyamuni. Gyon no Shouchi, ele está se referindo a Buda Shakyamuni. Que Buda Shakyamuni nasceu em uma família de elite. Ele nasceu num berço muito bom. Ele tinha as suas faculdades intelectuais muito bem desenvolvidas, muito superior à média. Ele era hábil com o corpo, hábil com a fala. Mesmo Buda Shakyamuni, aquele que já nasceu sábio, ele deixou as marcas de ter sentado com afinco por 6 anos. Nós precisamos ver isso. Ele fala, né? Mitsubeshi. Isso precisa ser visto. E aí, na segunda linha. Shorin no shingin o tsutauru. Acho que eu coloquei errado aqui. Está escrito tsuta... não, tá certo. Tsutauru. Tá certo, escrevi certo. Shorin no shingin o tsutauru. Menpiki kusai no seimei nao kikoyu. Shingin é o selo da mente. São os ensinamentos do Zen, os verdadeiros ensinamentos de Buda Shakyamuni, os ensinamentos sobre a realidade dos fenômenos, a natureza real dos fenômenos. Isso é Shingin. Shorin é uma referência ao Monte Shaolin, na China, que foi onde Bodhidharma se sentou. Foi onde Bodhidharma se estabeleceu logo depois que ele chegou na China. Shorin no Shingin é aquele que transmitiu os ensinamentos da realidade dos fenômenos do templo Shaolin, ou seja, Bodhidharma. Ele fala que nós precisamos escutar Kikoyu, Nao Kikoyu, essa voz, esses ensinamentos daquele que transmitiu a essência dos ensinamentos no Monte Shaolin. E que mesmo Bodhidharma teve que se sentar diante da parede por 9 anos. Menpiki Kusai. Kusai aqui significa 9 anos. Menpiki significa face e parede, ou seja, sentar-se de frente para a parede. A forma como nós sentamos hoje na Sotô, virados para a parede, recebe essa denominação, Menpiki, né? Sentar-se virado para a parede. Mesmo o Bodhidharma sentou-se por 9 anos. Kosho Sudeni Shikari. Todos esses sábios do passado, eles fizeram isso. Eles praticaram com afinco, buscaram, abriram mão de tudo que eles tinham para buscar esse caminho, que é o Shukke. Quando nós fazemos a ordenação monástica, nós falamos Shukke Tokudo.
Shukke significa sair de casa, deixar a casa. Deixar essa sensação de identidade. Abandonar essa sensação de identidade que nos faz ficar presos a um ponto de vista baseado numa relação dual entre os fenômenos. Para isso é preciso abandonar a casa. Abrir mão. Dogen fala Shinjin Datsuraku. Abrir mão. Abandonar corpo, mente. Abandonar esse apego que nós temos a essa visão baseada na relação dual entre os fenômenos. Então ele fala, Kosho Sudeni Shikari. Esses mestres do passado já faziam isso, fizeram isso. E aí ele termina, Konjin Nanzo Benzezaru. Então por que nós aqui agora, nessa época, isso ele fala na época dele, 800 anos atrás, porque nós, nessa época, não praticamos assim como eles. Benzezaru. Esse benzezaru, esse bem, vem de bendo, de praticar o caminho, praticar, bem. Konjin, ima no hito, nós que estamos aqui agora, então por que nós não fazemos como eles? Por que nós não praticaríamos como eles? Se Buda Shakyamuni se sentou por 6 anos, Bodhidharma se sentou por 9, esses sendo pessoas fora do comum. Então por que nós, aqui nós, não sentaríamos e não praticaríamos como eles praticaram? Dogen continua provocando aqueles que, já que nós todos temos a natureza Buda, então não há necessidade de buscar nada. Ele fala, não. Buda Shakyamuni por 6 anos, Bodhidharma por 9 anos, entregaram a vida para buscar esse caminho. Então, por que nós não vamos buscar, por que nós não vamos praticar como eles praticaram? Eu acho que era isso que eu tinha para dizer. Se alguém tiver alguma questão, algo a compartilhar, por favor. Taishin-san, por gentileza. Boa noite a todos. Boa noite, QQCC. Muito obrigado pelas palavras. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu já tinha lido, traduções do Shobogenzo. Shobogenzo? Não, do Fukan Zazen. Zazen, perdão. Mas não sei se pelo tempo de dedicação ou pelo momento de vida, pela primeira vez ele soa de uma forma assim, muito chega a ser assim, emocionante, né? As palavras do Genzen parecem uma correção compassiva, parecem palavras de uma mãe e de um pai para os filhos, assim, como se estivesse chamando a atenção, mas dizendo tudo bem. Durante a prática a gente passa por momentos de compreensão e em algum momento a gente perde, né? E a gente acha que perde ao mesmo tempo. E Dogen Zenji é quase como se estivesse dizendo, então, você não perdeu, e eu entendo o que é isso, né? A sua compreensão
quando se abre a distância entre o céu e a terra, dói, assim, dói escutar, mas ao mesmo tempo é como se estivesse dizendo que está tudo bem. E não sei se, pelo momento, cada vez que mais se aproxima a ida aí para o Japão, essa dicotomia, assim, para dentro por ser limitado também, né? Vai crescendo dentro do coração, assim, né? Por que eu preciso sair, né? De casa? Eu preciso... O que é esse vazio que eu estou procurando? O que é a resposta, né? O que é essa resposta? Que eu não consigo nem nomear. Eu preciso procurar alguma coisa? Eu tomei a escolha antes de ter uma pergunta. É como se... É um paradoxo, né? Hotsu Bodai Shin e Shishoito, né? Eu devo buscar o caminho, mas o caminho já é a prática. Tem a frase do Suzuki, né? Shunryu Suzuki, fala que você já é perfeito, né? Da forma que é, mas você pode melhorar um pouco. É como se fosse isso, assim. Então, quando Choken Sensei fala, né? Exatamente, a gente está molhado, né? Na piscina, no mar, jogado ao oceano, e não se percebe. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, a gente vem conversando já algumas vezes sobre o Japão, sobre a prática aqui. Eu não sei se eu preciso te reconfortar ou se isso é reconfortante, mas eu compreendo o que você está sentindo. E você falou uma coisa interessante, que é que você escolheu um caminho antes mesmo de ter uma pergunta. E eu cheguei a um momento que eu pensei exatamente dessa mesma forma. Mas eu te devolvo a pergunta de que quem escolheu um caminho sem mesmo ter uma pergunta? Eu me questionava muito sobre, quando eu cheguei no Japão a primeira vez, sobre o que eu vim fazer aqui. Tudo aquilo que eu imaginei que seria a prática, tudo aquilo que eu imaginei que seria a vida no mosteiro, era exatamente 180 graus diferente do que eu imaginava. Era exatamente o oposto do que eu imaginava. Meu corpo não respondia, a minha mente não respondia da maneira usual. Meus sentimentos não respondiam da maneira usual. Eu não me reconhecia. Eu não reconhecia nada nem ninguém. Uma vez que meu mestre de ordenação, Saikawa Doshi Orochi, fez uma palestra em um dos mosteiros que eu estive, como convidado. No final ele abriu para perguntas, ninguém levantou a mão e eu prontamente fui o primeiro a levantar a mão. Mesmo que a palestra dele tivesse sido sobre a Soto na América do Sul e no exterior, eu resolvi perguntar sobre a prática. E perguntei para nós, monges em treinamento, qual é a coisa mais importante para se fazer na prática? O que é a prática? O que a gente tem que fazer na prática? Qual é a coisa mais importante que a gente tem que ter na cabeça? Ele me falou de uma maneira bastante simples, que eu achei extremamente sábia, que é esforçar-se ao máximo que você está fazendo aqui e agora, diante dos seus olhos. Né?
Isso significa fazer o que deve ser feito, da maneira que deve ser feita, no momento em que deve ser feito. Nós precisamos fazer escolhas às vezes, sim, claro. Mas quem faz essas escolhas de fato, né? Quem escolhe e quem é escolhido. E adentrar esse caminho que, como eu te falei, como a gente conversou antes, eu não quero nem te desanimar, nem te incentivar, mas eu quero ser sincero que escolher esse caminho é escolher um caminho de abandonar. Por mais que a gente tenha hoje a possibilidade de praticar, colocar o queçá, se tornar monge e tal, participar algumas vezes por semana, um pouco mais sério às vezes, independente se ordena ou se não ordena, se põe o queçá, se não põe o queçá, para você encontrar água na qual você está nadando agora, você precisa abandonar. Né? Saikao Roshi escreveu um livro infantil, A Jornada de Tarô, de um peixe que busca a água da vida. Ele nada sobre todo o oceano buscando a água da vida, pergunta para inúmeros peixes e criaturas do mar onde está a água da vida e ninguém sabe responder. Até o momento em que, quando ele chega numa parte mais rasa da praia, uma onda acaba jogando ele para o alto e faz com que ele saia da água. E ele não consegue respirar. Quando ele retorna para a água, depois em que ele retorna para a água, tendo vindo de um estado de esquecimento, abandono completo dessa sensação de identidade, ele retorna para a água e se dá conta do que de fato é a água da vida. Henrique? Sei. Sobre uma das frases que mais marcaram a gente, pelo menos mais me marcaram essa noite, em que talvez nós estamos dentro de uma piscina, querendo saber aonde está a água, né? O que eu queria buscar entender é como que essas coisas funcionam pra gente. Porque hoje eu tenho uma sanga e eu passei o dia todo conversando sobre a sanga, sobre o que é o zazen. E nessa sanga a gente fala, é um método, é um procedimento, é uma técnica, tal. Aí no fim das contas a gente chega a uma conclusão de que não é nada disso, mas não fica tão claro quanto posto no texto de hoje e como posto pelo sensei. E durante todo o dia também essa discussão, essa reflexão me fez ficar sisudo, me fez ficar confuso e, de certa forma, com a cabeça cheia de pensamentos. E numa frase eu consigo expressar um sorriso. Eu pensando, como que essas coisas funcionam na gente? E por que... E aí eu acho que casa um pouquinho com o Taishin San, por que a gente precisa de escutar isso de vez em quando? Porque isso é importante. E isso acaba me motivando até que sempre, óbvio, eu acho que todos são assim. Mas por que a gente precisa disso, Joaquim-san? Por que a gente não pode estar experimentando isso de uma forma mais independente, se é possível?
não seria importante se nós não vivêssemos no universo das palavras. Não seria importante se nós crescêssemos em um ambiente em que o meu nome representa o que eu sou, assim como o nome das coisas representa o que elas são. Eu não sei por que as coisas são assim. Eu só sei que nós, como seres humanos, temos a capacidade de, com essas abstrações que surgem da junção da nossa memória com a nossa capacidade cognitiva, de dar nome às coisas. Nós passamos a dar nome às coisas em algum momento da nossa história e a tratar esses nomes e essas abstrações como sendo o objeto, como sendo a realidade de fato. Então, quando eu falo mesa, quando eu trato de mesa, eu acabo tratando de uma mesa no idioma português, em um determinado formato, para um determinado fim, em um determinado local, em um determinado tempo. Mas, para lidar com o fenômeno de fato em si, a única forma possível é a experiência. Assim como na vez passada eu sempre falo, né, do chá, do suco ou qualquer outra coisa. Quando eu coloco o chá na boca, a única coisa que vem é o sabor do chá. Quando eu olho para esse lado, a única realidade existente, a única manifestação, a única coisa possível são as formas e as cores que estão diante dos meus olhos aqui agora. Quando eu volto para cá, nada daquilo sobra nos meus olhos e retorna para cá agora. Essa capacidade é original da nossa natureza. É a nossa natureza. No entanto, isso passa a ser algo tão óbvio que a gente acha sem graça. Né? Porque desde pequeno a gente é criado a se referenciar a nós mesmos por um nome, por uma ideia, assim como se referenciar aos outros por um nome, por uma ideia. A gente cresce e isso adestra o nosso cérebro, a nossa consciência nisso. Né? Isso não é o vilão de maneira nenhuma. É a nossa ferramenta. Só que eu não sei porquê, nem como, mas essa é a realidade dos seres humanos aqui agora. E eu não sei porquê, nem como. O Buda Shakyamuni também não trouxe uma resposta para isso. Ele não tem uma resposta para isso. Mas ele tem uma resposta para como você entender isso. Que a realidade não é isso que a gente está lidando, que a gente acha que está lidando, né? Mas que é a nossa experiência aqui agora. Se vocês repararem, por exemplo, nos textos como os do Denko-roku, que é um compilado de textos sobre desde Buda Shakyamuni até o mestre do mestre de Keizan, né? Até o Koun Ejo Zenji. Ele conta o episódio do despertar de todos esses mestres. Todos esses mestres, eles despertam a partir de um estímulo. O estímulo não importa. O estado em que se recebe o estímulo, um estado de esquecimento dessa sensação de identidade. Buda Shakyamuni foi com o brilho da estrela da manhã. Ele, em estado de esquecimento completo da sua identidade, recebe o estímulo visual da estrela da manhã. Aquela história famosa de um monge que estava varrendo e ele varre uma pedrinha que bate no bambu. Esse som faz com que ele desperte.
um estímulo sonoro, durante um estado de esquecimento completo da sensação de identidade. O que esses dois estavam fazendo? Estavam se esforçando ao máximo que eles estavam fazendo naquele momento. Que é exatamente o que Saika Haroshi me disse quando eu perguntei sobre o que é a prática. Dogen, sentado em meditação, desperta quando o estímulo sonoro do mestre dele, Nyojo Zenji, advertendo um outro monge sonolento. O que ele fala, tanto faz, porque o despertar não é uma compreensão intelectual do que Nyojo diz. É o estado do esquecimento dessa sensação de identidade. Invariavelmente é isso, porque não há outra coisa. Existe essa existência formada pelos inúmeros elos e as originações interdependentes de todos os elementos que formaram essa existência. Aqui não há uma identidade que avalia, que compreende, que consegue captar a intelectualidade das coisas. Não existe isso. Existe esse acúmulo de elos e ligações interdependentes que formam essa existência aqui e agora. E essa existência aqui e agora, interdependentemente, lida com todas as outras existências aqui e agora. Não há começo, não há final. Não há dentro, não há fora. Não há eu, não há outro. Esses questionamentos, eles surgem quando a gente ainda valida a existência de uma identidade. Entende? Alguém tem alguma coisa a mais? Se não temos, então vamos encerrar por aqui. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado pelo apoio, pela companhia na prática. Tenham um ótimo descanso e nos vemos na próxima oportunidade. Muito obrigado.